Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, o que diz lá em Atos 26. Como eu disse, nós vamos ler o versículo 1, depois a gente vai pular lá para o versículo 19. Diz assim: a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que useis da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Versículo 19 agora, vai lá para o 19. Agora Paulo já está falando aqui, já falou algumas coisas e vai continuar falando aqui. Ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Até aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe aqui agora. Pai, o Senhor é aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor anule aqui toda a vontade do homem e que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, clamamos a Ti para que o Senhor continue nos abençoando aqui, como o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Amados, aqui nós temos Paulo fazendo um discurso aqui, em sua defesa. Ele está diante aqui de algumas autoridades, ele está diante de Festo e do rei Agripa aqui. E nós olhamos na palavra de Deus e nós vemos muitos dos servos do Senhor, dos apóstolos, fazendo discursos em defesa, fazendo discursos trazendo ali a verdade do Senhor. Se a gente olhar lá em Atos 2, nós temos Pedro ali, ele está fazendo um discurso sobre a descida do Espírito Santo, que as pessoas estavam achando que quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas ali, que eles estavam embriagados. E esses discursos eram discursos que explicavam, que sempre apontavam para Deus. Depois nós também temos, em Atos 3, nós temos ali quando Pedro e João estão na Porta Formosa, e eles dizem para um coxo ali, o coxo está ali pedindo esmola, e eles dizem: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te entregar, levanta e anda. E esse homem se levantou e andou. E aí o que acontece? As pessoas foram até eles ali correndo, dizendo: olha, o que está acontecendo? E Pedro e João dizem assim: olha, vocês estão olhando para nós, mas quem fez o milagre, quem faz todas as coisas é o Senhor Jesus. E nesses discursos, sempre que os apóstolos vão falando ali, vão se justificando, eles levam e mostram o Senhor Jesus. Nesses discursos nem sempre foi fácil. O apóstolo Paulo uma vez foi chamado até de tagarela. Você sabia disso? Lá em Atos 17, 18 diz assim, versículo 18, de Atos 17: e alguns dos filósofos ali, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Algumas situações nem sempre é fácil, nesses discursos que eles faziam. As pessoas queriam matar, as pessoas estavam atrás deles ali, mas eles continuavam sempre em seus discursos, apontando e trazendo a obra de Cristo. A obra de Cristo é maravilhosa, irmãos. A obra de Cristo nos trouxe vida, e nós vamos falar um pouquinho das coisas aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, a partir de Atos 9, onde aconteceu a situação do encontro dele com o Senhor, que ele perseguia a igreja,
o apóstolo Paulo, ele tinha alguns valores, ele achava que estava fazendo as coisas certas, mas quando ele se encontrou com o Senhor, ele caiu no chão ali, ficou cego. O que acontece? Começou um novo tempo na vida dele, um tempo de valores novos, um tempo de servir de uma maneira diferente, entendendo agora que Jesus veio e morreu por aqueles que precisavam, morreu pelo povo judeu, morreu pelos gentios, e agora ele começa com novos valores de Cristo, começa um novo tempo na vida dele. Mas Paulo antes, ele fazia o que ele queria, e agora, a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, Paulo agora começou a fazer o que Cristo direcionava ele. Ele começou a ser conduzido. Lá em Atos 22, o versículo 10 diz assim: então perguntei, aqui ele está, num dos seus discursos aqui, ele está relatando aquilo que aconteceu quando ele teve um encontro com o Senhor. Atos 22, 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. O apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, ele sempre fazia aquilo que ele queria, aquilo que ele achava que era certo. E agora esse homem passa a fazer aquilo que o Senhor o direciona. Não existe nada melhor do que nós fazermos a vontade de Deus, não é? Porque a palavra de Deus nos ensina que a vontade do Senhor ela é perfeita, não nos ensina? Então não tem como a gente errar. O que nós precisamos é estar sensíveis a essa palavra, estarmos sensíveis àquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós temos que entender que nós somos aqueles que fazemos os nossos discursos hoje, que falamos do Senhor Jesus. Você faz discurso sem perceber, traz as suas palavras ali dentro da sua casa, no seu casamento, com as pessoas que você se encontra. Nós falamos, nós temos contato com as pessoas e explicamos as coisas, colocamos para fora as nossas palavras. Mas essas palavras nós temos que entender que elas têm que apontar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que uma vez ele falou de uma árvore ali, quando os judeus ali, os fariseus, Jesus estava diante dos fariseus, isso está em Mateus 12, Jesus estava diante dos fariseus e ele curou ali um endemoniado. E as pessoas, os fariseus que estavam ali, eles disseram assim, Jesus fez isso por Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Pensa bem, que acusação. O inimigo, as pessoas, elas trazem acusação contra nós. Trouxeram contra Jesus. Mas Jesus, ele aqui em Mateus 12, ele trouxe para nós aqui várias revelações. Ele diz assim lá no versículo 30 de Mateus 12, se você puder olhar no telão aqui, diz assim: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, se espalha. Irmãos, nós somos com o Senhor. Nas nossas palavras, nos nossos discursos, nós temos que apontar essas palavras para o Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que em algumas situações, nós passamos por situações complicadas na nossa vida, que nos levam a lançar outro tipo de palavra. Eu sei que é difícil às vezes manter o discurso. Eu sei que às vezes numa dificuldade, diante de uma enfermidade, diante de uma situação que estamos vivendo, às vezes é difícil manter o discurso. Mas deixa eu dizer para você, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda. Ele é aquele que tem cura, é aquele que tem restauração para nós. Ele não muda, e nós temos que entender e tomar cuidado com algumas situações. Aqui em Mateus 12 ainda, quando nós olhamos para esse texto aqui, que Jesus está falando desses fariseus, que estão falando que Ele está fazendo obra através de demônios. E Jesus fala sobre uma árvore,
que está lá em Mateus 12, a partir do versículo 33. A partir do versículo 33, é o Senhor Jesus que está dizendo, ele diz assim: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí ele diz assim para eles aqui: raça de víboras, como podeis falar de coisas boas sendo maus? Porque a boca ela fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu... Acabou a pilha, amém? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola, leviana, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. É o Senhor Jesus que está dizendo aqui. Mas eu gostaria que você observasse o versículo 35 aqui, o versículo 34, onde no final ele diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Como eu disse, não é fácil nós permanecermos no mesmo discurso, porque nós passamos por várias situações na nossa vida, e o Senhor disse que nós passaríamos por várias tribulações, mas Ele disse assim que nós teríamos a vitória. Então nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos nos esquecer do que a palavra nos diz. Eu sei que muitas vezes, diante de caminhos que nós passamos, diante de situações, às vezes as coisas ficam complicadas, às vezes é difícil manter o mesmo discurso, mas como a palavra está dizendo aqui, e isso eu falo para você em amor, irmãos, amém? Porque o Senhor Jesus é aquele que nos amou, o Senhor Jesus é aquele que quer o melhor para os seus filhos. Não deixe de acreditar nisso, esse discurso tem que permanecer, porque esse discurso nos abre uma porta de milagres, esse discurso nos abre uma porta de colheita, esse discurso nos abre uma porta de restauração, é assim que acontece. Mas como esse texto aqui, que o próprio Senhor Jesus está dizendo, Ele está dizendo assim, a boca fala aquilo que está cheio o coração. E olha como lá em Provérbios diz que de todas as coisas que nós temos que guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque ele é fonte de vida. Então, várias situações, em vários momentos, nós temos que analisar o nosso coração. Porque diante das dificuldades, às vezes entra o desânimo, diante da espera, entra às vezes o desânimo, e às vezes nós precisamos olhar para o nosso coração e levar ele diante de Deus e falar assim: Senhor, está aqui, não está fácil, porque esse é o nosso Deus, Ele nos ouve em tempo de angústia, o nosso Deus nos ouve em todo o tempo, a palavra nos ensina isso. Então, em certos momentos, nós temos que levar o nosso coração diante de Deus e falarmos: Deus, está aqui o meu coração, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor abençoe o meu coração. E sabe o que Deus faz? Deus faz como está lá em Filipenses: Deus tem uma paz que excede todo entendimento, que diz em Filipenses 4, e também diz, o versículo não acaba aí, ele diz assim, que essa paz ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente. Então o meu discurso é que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que você tenha essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda o nosso coração e protege a nossa mente, porque nós precisamos, as situações não são fáceis, mas o meu discurso, ele tem que ter aquilo que é de Deus. Porque isso, como eu disse aqui agora há pouco, isso vai abrir portas para milagres, vai abrir portas para colheitas, vai abrir portas para a família abençoada. Então sempre que eu tiver oportunidade, e sempre que eu estiver trazendo as minhas palavras,
Deus tem que estar nisso. Você já viu quando você tem situações que nós vamos aconselhar os nossos filhos? Deus precisa estar nesse aconselhamento. Tem situação que nós vamos decidir o que nós devemos fazer na área financeira. Deus tem que estar nesse momento. Tem situação onde nós vamos decidir ali, é um relacionamento, uma viagem. Deus tem que estar nesse momento, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Irmãos, quanto mais nós vamos vivendo, envolvendo os nossos filhos nas coisas de Deus, isso vai gerando, vai construindo algo dentro dos corações deles. E nós aqui, quando a gente vem na igreja, é mais ou menos assim, a nossa bateria está descarregando. A hora que a gente chega aqui, a gente começa a louvar, a nossa bateria tem que ser renovada. As coisas ficam na nossa mente, como eu disse, às vezes você não está percebendo, mas a palavra entra na nossa mente. Quando você toma posse, o mundo espiritual começa a se mover. O mundo espiritual começa a se mover. Aqui de repente você tem uma pessoa que está na sua casa que está enferma, e você está clamando aqui, o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Você lembra um centurião, quando ele tinha um servo, ele estava enfermo? Jesus ficou impressionado com a fé desse homem, porque esse homem chegou e falou assim: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas eu sei. Esse centurião era um chefe de 100 soldados, ele falou assim: eu entendo sobre a autoridade, eu entendo a autoridade que o Senhor tem, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse é o nosso Deus, basta apenas uma palavra do Senhor, para você ser curado. Você crê nisso? Amém? Que você receba isso em nome de Jesus. O meu discurso, ele tem que ter aquilo que é de Deus. E você, não é somente nós que fazemos discursos, os pastores, os políticos, né? Amém? Deixa os políticos de lado, né? Amém? Mas todos nós temos o nosso discurso. Todos nós temos as nossas palavras, onde nós falamos com as pessoas, e nós não podemos desanimar, nós não podemos nos esquecer disso, porque o nosso Deus é poderoso, irmãos, o nosso Deus é fiel. E eu gostaria de voltar aqui no texto, que você pudesse entender agora, que algumas situações que eu gostaria de passar aqui, que podem te ajudar a ter esse discurso, a permanecer realmente com esse discurso apontando para aquilo que é do Senhor. Porque lembrando, o meu discurso tem que ter aquilo que é de Deus. Nós estamos num local onde nós falamos de um Deus que é sobrenatural. Quando nós olhamos as situações que o Senhor Jesus nos ensinou, são situações sobrenaturais. São situações que são resolvidas através de milagres. Lembra quando Jesus precisava pagar um tributo? O que ele fez? Dá uma olhada, irmãos. Ele falou para Pedro: vai lá e pesca um peixe, que o dinheiro está dentro do peixe. É loucura para as pessoas lá de fora, não é? Se a gente falar para alguém que está meio assim, está bem longe de Cristo, ele vai falar assim: só vocês para acreditar numa coisa dessa. Mas o nosso Deus é esse, irmãos. Ele opera em detalhes pequenos e em grandes situações. Ele faz milagres. O nosso Deus é maravilhoso. E nós temos que caminhar por o Senhor. O nosso discurso tem que ter aquilo que é de Deus. Amém? Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que pode te ajudar a ter esse discurso, é aquilo que o apóstolo Paulo fez no versículo 19. O apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amados, nós temos que ser obedientes à direção de Deus. Nós temos que ser obedientes àquilo que o Senhor nos conduz. Você já recebeu aqui várias direções, não recebeu? O Senhor Jesus já nos passou várias direções. Ele, através da sua palavra pregada aqui no púlpito, através da palavra que nós lemos,
através das direções que nós recebemos das orações. Aqui, quando o apóstolo Paulo está falando assim, ele está relatando aquilo que aconteceu com ele, quando ele caiu por terra ali, quando o Senhor Jesus chamou ele. E olha que o Senhor Jesus disse assim, que ele ia ver o quanto era bom padecer pelo Senhor. Amém? Mas o que acontece? Ele foi obediente à visão que ele teve. Ele foi obediente ao Senhor Jesus. O Senhor tem direções para você, mas não adianta nós termos direções se a gente não obedecer. Elas perdem o valor. E às vezes, quando nós deixamos de lado essa direção, quando nós deixamos de lado aquilo que Deus nos mostrou, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, como filhos, que às vezes são milagres, são bênçãos, são colheita, são situações sobrenaturais. Se eu não obedecer, aquilo que é de Deus perde o valor. E como eu disse, não é fácil obedecer. Às vezes é uma luta para a gente obedecer, porque nós queremos fazer aquilo que é da nossa vontade. Lembra que eu disse, nós lemos como o apóstolo Paulo fazia no começo, ele fazia aquilo que era da vontade dele. Agora, quando ele perguntou para o Senhor, Senhor, como nós lemos, o que eu vou fazer? O Senhor Jesus disse assim para ele, olha, você vai para Damasco e ali eles vão te mostrar o que é para fazer. Isso exige um quebrantamento, porque nós somos duros, às vezes a gente não quer fazer, às vezes a gente ouve a voz de Deus, através de direções, e a gente fala assim, não, isso para mim é melhor. Mas como eu disse, melhor para nós é a vontade de Deus, que vai nos levar a lugares sobrenaturais, que vai nos levar a provar coisas diferentes. Eu não estou falando para você que de repente, olha, você tem uma enfermidade, o que você precisa fazer? Pode ir no médico, mas irmão, mas não deixe fora do seu discurso a cura que o Senhor tem para você. Eu estou passando por uma dificuldade, eu não tenho outra saída, eu vou ter que pegar aquele empréstimo no banco, coisa... Irmãos, de repente essa é a sua saída momentânea, mas não deixe Deus fora desse discurso também, porque às vezes nós falamos assim, o que Deus tem a ver com a área financeira? Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer próspero, creia nisso. Tome posse disso. Se você não der atenção e não obedecer isso perde o efeito na sua vida. Isso perde o efeito na sua vida. É tão maravilhoso quando nós provamos dos milagres do Senhor. Eu também provo dos milagres do Senhor. Eu tenho meu trabalho numa empresa, e eu vejo os milagres acontecendo sobre a minha vida. A minha vida é normal. Teve uma época que a minha esposa teve câncer. Complicado, não é? É difícil, mas deixa eu dizer para você, nós continuamos com o mesmo discurso. Foi fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas o que acontece? O mesmo discurso nos leva a provarmos coisas sobrenaturais. E as portas foram se abrindo, irmãos. Até quando a gente ia no médico, as coisas aconteciam. Uma vez nós estávamos no hotel e ela tinha feito quimioterapia e nós não podíamos vir embora, ia virar o horário do hotel. Eu falei, já estamos gastando tantas coisas, né? Como eu disse, eu também tenho o meu trabalho, e aí nós estamos gastando tantas coisas, ia dar o horário do hotel, e eu ia ter que pagar mais uma diária, e o hotel para ficar próximo do hospital lá era um hotel mais caro. Aí o que acontece? A hora que nós fomos pagar, a moça virou e falou assim, não precisa pagar não, só uma diária. Você sabe o que é isso, irmãos? É um milagre de Deus. Você pode provar isso. Isso não é exclusivo para mim, é para os filhos. Quem é filho aqui? Nós somos filhos. Deus faz o sobrenatural. Nós vivemos. Você acha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles iam morrer? Você sabe que daqui ele foi encerrado na prisão depois. Ele foi transferido depois para alguns lugares, mas ele morreu.
Mas o que esses homens olhavam e chamava tanta atenção deles para eles irem até o fim? Porque deixa eu dizer para você, ele estava sendo ali julgado porque os judeus queriam condená-lo. Ele podia voltar atrás no seu discurso, ele podia voltar atrás, ele podia falar assim: não, realmente eu vou voltar a seguir aí, nós vamos continuar matando aqueles que falam de Jesus, porque eles criam, eles estavam esperando, eles eram judeus, eles estavam esperando a Cristo, eles estavam esperando o Cristo vir. O problema era falar de Jesus. Ele podia ter retrocedido e voltado atrás, mas ele não voltou atrás, ele permaneceu no seu discurso. Como que as pessoas fazem isso, irmão? Você pode pensar assim: como que isso acontece? Sabe por quê? Porque ele entendia o valor que tinha Jesus Cristo. Agora ele estava lidando com novos valores. Essa vida nossa é passageira, irmão. Eu não estou falando que Deus não vai te abençoar aqui, como o presbítero Mário falou, que você não vai provar milagres, mas essa vida é passageira, existe algo muito melhor lá em cima. Quando nós olhamos isso, e a palavra de Deus nos garante isso. Irmãos, outra coisa que nos ajuda a ter Deus nos nossos discursos, amém? Porque que nem eu falei, você tem que guardar e tem que colocar Deus em todos os seus discursos, em toda a sua fala. É que a segunda coisa é você entender o valor de uma vida, entender o valor que uma vida tem. Aqui no versículo 20 e 21, Paulo diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. O apóstolo Paulo está aqui correndo risco de vida para falar de Jesus. Irmãos, se você olhar, olha o cristianismo hoje. Você já viu alguma notícia assim: cristãos entram em local, entram num mercado, entram em algum local e explodem o local, explodem com bomba, quebram tudo? Você já ouviu isso? E por que os cristãos são os mais perseguidos? Irmãos, dá uma olhada. Lembra quando o apóstolo Pedro foi preso? Em Atos também, colocaram ali várias escoltas, 16 pessoas para cuidar de um homem. E a única arma que o apóstolo Pedro teve com isso foi uma faca que ele cortou a orelha de Malco, que não estava com ele. Era a única arma. Pensa bem, as pessoas prenderam Pedro ali. Olha o perigo que ele representava. Sabe o que é? Existe um levante do inimigo, porque o inimigo não quer que você fale de Jesus. O inimigo não quer que você inclua Jesus no seu discurso. O inimigo não quer que você leve Jesus para a sua casa. O inimigo não quer que você leve Jesus para o seu trabalho. O inimigo quer te calar. E foi assim que ele fez com Pedro, prendendo ele ali. Mas você acha que as coisas acabam assim? Não acabam, porque existe um anjo que abre as prisões. E quando Pedro estava preso ali, brilhou uma luz ali, que é uma luz que o Senhor tem para nós. Essa luz fez com que as cadeias se caíssem, e o anjo disse assim para ele: pode se cingir, pega a capa e vamos. O anjo, dá uma olhada, a maneira de Deus trabalhar é diferente. O anjo não chegou, vai desesperado, os caras vão acordar, vai matar você e eu também. Pensa bem, você é o primeiro anjo a morrer na Bíblia, você é louco. Deus não fez assim. A forma do Senhor trabalhar é diferente, Ele não está preso com ninguém. E se aparecesse um soldado lá... Mas se aparecesse uma tropa, porque esse é o nosso Deus, irmãos, com um sopro Ele vai dissipar
toda a obra do inimigo. E se você crê nisso, se o seu discurso tiver aquilo que é de Deus, as barreiras vão romper e você vai começar a viver o sobrenatural na sua vida. As coisas vão começar a acontecer. Tem coisas que não estão acontecendo porque a gente no nosso coração está com alguma dificuldade. Irmãos, entenda, como eu disse, o valor de uma vida. O Senhor Jesus, Ele quer que você entenda isso. Então continue falando de Jesus, continue sendo uma árvore boa, continue, porque o fruto vai vir para você. Você é a árvore boa, e você vai viver ali desfrutando disso. Outra coisa que nos ajuda a termos o Senhor, a termos aquilo que é de Deus no nosso discurso, é que o nosso socorro ele vem do alto. E o apóstolo Paulo, ele disse isso no versículo 22, no versículo 22 aqui de Atos 26, o que ele diz aqui? Diz assim: mas alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. Irmãos, ele estava sendo protegido ali, tinha o socorro de Deus. Às vezes você olha e fala assim: a situação está difícil. Eu creio, eu também passo por situações difíceis, mas eu não deixo de ver o socorro de Deus sobre a minha vida. Você fala assim: mas está vivendo dificuldade. Tá, mas até agora o Senhor tem me guardado, até agora as coisas têm caminhado, as coisas são difíceis lá, mas o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, porque olha o que ele disse no final, o que ele continuava dizendo, né? Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés dissera haver de acontecer. Sabe o que os profetas e Moisés diziam? Que o Cristo havia de vir. E o Cristo veio para libertar, o Cristo veio para trazer salvação, para trazer uma nova vida. E agora qual que é o papel nosso, que é o papel do começo da igreja? É continuar falando do amor de Jesus, é continuar falando realmente daquilo que Deus tem, para a gente poder o quê? Provar dos milagres, provar e viver o sobrenatural na nossa vida, irmãos. A última coisa para nós podermos orar aqui, que fortalece esse entendimento do meu discurso, colocando aquilo que é de Deus, é que eu tenho que entender que há poder na obra da cruz, irmãos. A obra da cruz, o Senhor Jesus foi até o final por nós. Aqui no versículo 23 ele diz assim, aqui está dizendo assim: isto é, que o Cristo devia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Cristo foi até o final por nós, e Ele levou sobre si aquilo que era nosso, os pecados, e Cristo levou sobre si toda enfermidade, e Cristo disse assim que nós faríamos obras maiores. Irmão, você consegue entender isso? Que nós vamos fazer as obras do Senhor, que nós podemos orar. O Senhor disse assim: se existe alguém enfermo, traga para que haja oração, para que os presbíteros orem. Você entendeu isso? Ele é aquele, Cristo veio para frustrar as obras do diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas quando ele está agindo, se eu busco a Deus, e no meu discurso tem as coisas de Deus, o Senhor quebra isso, e frustra as obras do diabo, porque Ele nos trouxe vida, Ele é aquele que nos traz vida, e nós temos que viver isso. Então, prove disso, no sobrenatural do Senhor, porque essa vida que nós estamos passando, o que acontece, irmãos? Aqui nós passamos por muitas dificuldades, mas nós vamos um dia estar com o Senhor, nós vamos estar com aquele que nos amou, com aquele que pode todas as coisas, irmãos. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, eu vou ler para vocês aqui, se puder pôr no telão aqui, 2 Coríntios 4, 17 e 18, preste bastante atenção, o que está escrito aqui,
Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. Irmãos, Deus tem um lugar preparado para você, muito melhor do que você pode imaginar. Você pode pensar em muitas coisas, mas o Senhor já preparou algo muito melhor para você. As coisas não são fáceis, as coisas às vezes são difíceis, irmãos. Você lembra de Elias? Elias lá em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, ele foi enviado por Deus para ser sustentado por uma viúva, que era a viúva de Sarepta. É só para ser sustentado, né? Você já fica assim, olha, mas Deus podia mandar ele, né? Para o irmão, empresário, para a pessoa que tinha mais coisas para sustentar, mas essa não é a forma que Deus trabalha. Nós estamos presos a isso, Deus não. E Elias foi enviado ali, para essa mulher, para ser sustentado. Você acha que aconteceu um milagre ali? Elias fez como o Senhor mandou, mas depois de um tempo o filho dessa mulher morreu. É complicado, não é? Você olha e fala assim, você acha que as coisas às vezes são fáceis? Não são, mas Deus não está preso na nossa dificuldade. E aí o que Elias fez? Elias clamou ao Senhor, e o que aconteceu? O menino voltou à vida. Sabe por quê? Porque quando nós permanecemos no mesmo discurso do Senhor, quando nós permanecemos na mesma direção, quando nós permanecemos na mesma direção que o Senhor tem para nós, mesmo que aconteça alguma coisa ruim, o milagre vem. O que nós precisamos é estar na mesma direção. Aí se você vai para 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, você tem Eliseu e a sunamita. Olha, o profeta ali, Eliseu, né, falou, vamos fazer algo bom, eles não têm filho, a mulher teve um filho. Passou um tempo, sabe o que aconteceu? O menino morreu. Mas ficou morto? Não ficou, é uma dificuldade. Sabe o que aconteceu? Vem o profeta para orar e o menino volta à vida. Quando você está na mesma direção, por mais que aconteça dificuldades, isso não vai parar a bênção que você recebeu. A bênção que você recebeu não vai embora. É assim que o Senhor nos ensina, porque Ele é um Deus de milagres, irmãos. Ele é poderoso para fazer o impossível. Quando nós permanecemos na mesma direção, acontece milagres sobre a sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso, irmãos? Como eu disse para você, o que eu estou trazendo aqui é o que está na palavra de Deus. Você leu aqui no telão. Não estou inventando nada. Esse é o nosso Deus. É um Deus de milagres. Pode fechar sua Bíblia, nós vamos orar. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. É aquele a quem nós devemos, sempre que nós formos falar algo, sempre que nós tivermos os nossos discursos, por aquilo que é dele dentro, porque nós somos cristãos. Os nossos olhos, os nossos valores estão naquilo que ainda há de por vir. Nós vamos para o céu. Mas enquanto isso, deixa eu dizer para você, nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos aqueles que vamos passar talvez por dificuldades, mas vamos receber a vitória. Às vezes o choro vai vir. O choro às vezes pode durar uma noite, como a palavra diz, mas logo pela manhã vai vir a bonança. O Senhor Jesus disse assim, que todo aquele que está cansado e sobrecarregado, para vir a Ele, que Ele vos aliviará.
Você está entendendo como nós precisamos estarmos realmente pondo o Senhor nesse discurso? Amém? Nós vamos orar. Gostaria que você, se você pudesse se colocar em pé para nós orarmos. Amém? Aleluia. Eu creio que existe muitas situações aqui, como eu disse, eu já passei por muitas situações e passo ainda, situações que de dificuldade, situações onde o nosso discurso, às vezes é difícil permanecer no mesmo discurso. Por quê? Às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por aquilo que nós vamos ouvindo aí fora, de que as coisas não estão boas, às vezes por diagnósticos que chegaram, não às vezes na nossa vida, mas chegaram aí na nossa família, diagnósticos que vieram, pessoas que se levantam contra nós e você não consegue entender por quê. Por que essa pessoa está se levantando contra mim? Não estou fazendo nada, eu sou cristão, eu quero o bem dela. Pessoas que às vezes são usadas pelo inimigo para ferir você. Mas esse é o nosso Deus. Situações talvez que você orou e a cura não chegou. Mas nós temos que continuar orando. Situações talvez que você esperou e aquilo que você esperava não chegou, mas o nosso discurso é o mesmo: Ele pode todas as coisas, e eu agora me encaixo debaixo da Tua vontade que é perfeita. Vamos orar? Eu gostaria de orar com você, você que tem alguma situação que precisa de oração, seja, agora nós vamos orar por uma enfermidade. E quando eu falo enfermidade, pode ser uma enfermidade na alma. Olha, eu tenho um sentimento, algumas pessoas me machucaram, algumas pessoas me feriram, e isso me trouxe dor. Às vezes quando eu entro na presença de Deus, eu não consigo aproveitar, eu às vezes está difícil para manter esse discurso. Eu gostaria de orar por você, e você também que tem uma enfermidade física, eu gostaria de orar por você, mas gostaria que você levantasse a sua mão. Não é para te expor, não, é para nós podermos orar, porque nós vamos orar e quem está próximo de você vai estender as suas mãos aí, para você que tem uma enfermidade. E como eu falei, pode ser uma enfermidade na alma. Quem puder ficar em pé, quem não puder pode ficar tranquilo, amém? Fica na bênção. Pô, levanta a sua mão aí que nós vamos orar. Veja se existe alguém com a mão levantada perto de você, estenda as suas mãos. Irmãos, nós clamamos ao nosso Deus, esse é o nosso clamor, amém? Nós queremos clamar ao nosso Deus. Veja se existe alguém, você que está precisando de oração, levante a sua mão alto aí, amém? Você que não está precisando de oração, pode ficar com a sua mão baixa, amém? Agora você olha aí, e agora você chegue próximo, ou aponte a sua mão agora você pode apontar a sua mão, e declare cura sobre essas pessoas. Declare cura. Irmãos, o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Lembra quando eu falei do centurião? O centurião disse assim: basta uma palavra, e o Senhor Jesus, basta um toque dele sobre você para você ser curado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe dessas pessoas, Senhor, que estão com as suas mãos levantadas. Quantas coisas, Senhor, está difícil para manter o discurso, está difícil, Senhor, realmente diante dessas situações, mas nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, Senhor, sobre esses nossos irmãos aqui. Nós estamos diante de Ti, Senhor, estamos na Tua presença, Espírito Santo de Deus. O Senhor é a pessoa mais preciosa, o Senhor é aquele, Senhor, que está no nosso meio. Nós clamamos a Ti, Senhor,
para se existir alguma coisa, Senhor, algum tipo de enfermidade, algum sentimento, Senhor, sobre essas pessoas, que não são sentimentos seus, Senhor, seja uma dificuldade na alma, ou uma enfermidade física, Senhor, nós agora clamamos pelo Teu poder, que essas pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus, Senhor, através do Teu poder, para que o Senhor seja glorificado, Senhor, não que o homem, nós somos pequenos, mas o Senhor é aquele que é grande e pode todas as coisas, Senhor, que o Senhor abençoe esses, Pai, derramando cura, Senhor, aqueles que em nome de Jesus estão caminhando, estão em nome de Jesus, nesse momento difícil, Senhor, que o Senhor os abençoe, Senhor, trazendo do Teu poder sobre a vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor, aleluia. Orou? Amém? Agora eu gostaria que você orasse. Se você conhece alguém, se você tem alguém talvez na sua casa, que está passando por um momento difícil, você sabe agora na sua mente quem você deve orar. De repente é um amigo seu do trabalho que compartilhou algo com você, de repente é alguém dentro da sua família que está precisando desse toque. Como eu disse, o Senhor é aquele que toca. Se nós tivermos fé, basta apenas uma palavra do Senhor, e o Senhor disse assim que nós faríamos obra, então nós vamos declarar cura sobre essa pessoa, sobre de repente aquele que está sofrendo, aquele que precisa de uma restauração, de repente a restauração de um filho, de repente a restauração de uma pessoa que compartilhou, que você ficou sabendo que isso incomodou você. Eu gostaria que agora você orasse. Se você tem uma pessoa assim, levante sua mão, que você vai orar por alguém. Levante sua mão diante desses céus, amém? Vamos orar. Pode orar, você faz sua oração, eu também vou te ajudar aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que esses colocaram, Senhor, pessoas aqui diante do Teu altar, Senhor. Colocaram pessoas que estão com alguma dificuldade, seja uma dificuldade onde estão, Senhor, realmente provando daquilo que não Te agrada, seja, Senhor, aquele que está longe dos Teus caminhos, a restauração de um filho, aquele que está agora na sua casa, Senhor, que está, Senhor, agora na nossa mente, que precisa de uma cura física, de uma cura, Senhor, em nome de Jesus. Realmente que seja algo da alma, que essa pessoa agora, nós lembramos dessa pessoa e clamamos agora, em nome de Jesus, que ela seja curada. Nós liberamos através da nossa boca, através do nosso discurso, cura sobre essa pessoa, Senhor, porque nós somos aquele que cremos, nos nossos discursos estão aquilo que o Senhor tem para nós, e o Senhor tem cura, então no nosso discurso está cura. Nós declaramos cura agora sobre esses, Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, isso é importante, você crê nisso? Amém? Que essas pessoas, que aqueles que nós oramos, possam ser curados pelo Senhor. Nós não temos mérito nenhum, nós somos falhos, mas existe o Senhor que é perfeito e que é poderoso, que pode fazer. É aquele que deseja que os seus filhos tenham esse discurso, que nos nossos discursos possa ter aquilo que pertence ao Senhor, possa ter o Senhor nos nossos discursos. Você entendeu isso? Amém? Eu vou orar, nós começamos a palavra cedo, você vai almoçar cedo hoje, amém? Glória a Deus, amém. Nós vamos orar. Depois, se você precisar de mais alguma oração, você pode vir para frente aqui, os presbíteros, o pessoal, os nossos oficiais vão estar aqui na frente orando aqui, os pastores, diáconos, amém, auxiliando os ministros. Você pode vir aqui pedir oração, mas eu gostaria de orar com você agora, para nós podermos ir para a nossa casa. E o meu desejo é que você tenha uma semana abençoada. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, que você possa testemunhar dos milagres que Deus tem feito na sua vida, amém? Vamos orar? Se você puder dar a mão para quem está com você aí, quem veio junto com você, ou de repente se você conheceu o irmão do seu lado aí,
Dá a mão aí, nós somos uma família e queremos clamar ao Senhor, amém? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é poderoso, Senhor, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e Senhor, nós queremos ter o Senhor no nosso discurso, porque nós queremos honrar a Ti, Senhor, queremos engrandecer o Teu nome a todo tempo. O Senhor pagou um alto preço por nós, mas talvez essa momentânea tribulação que nós estamos passando, ou passamos muitas vezes, talvez isso tenha atrapalhado o nosso discurso. Como clamamos aqui que isso mude na nossa vida, Senhor, porque o Senhor realmente, tudo aquilo que nós fazemos aqui tem um peso na glória, e os nossos olhos estão na glória, mas nós também sabemos que o Senhor, enquanto vivermos aqui, que o Senhor não nos abandonou. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor jamais nos deixará, que o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós colocamos agora as nossas vidas diante de Ti, clamamos a Ti para que o Senhor abençoe as nossas casas, Pai, para que em nome de Jesus, para que qualquer palavra que foi lançada, qualquer tipo de discurso que foi lançado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que não é da Tua vontade, até mesmo pela nossa boca, nós quebramos, desfazemos e tornamos sem efeito agora em nome de Jesus. Que sobre as nossas vidas esteja a Tua palavra, esteja a Tua vontade, esteja, Senhor, a Tua esperança, esteja, Senhor, a Tua prosperidade que é doce, Senhor, esteja, Senhor, o Teu vigor para nós podermos seguir. Igreja, eu te abençoo em nome de Jesus, aquele que tem o Seu nome sobre todo nome, aquele que pode fazer todas as coisas. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um trabalho abençoado, que a sua história mude naquilo que precisa ser mudada, que você veja os milagres acontecendo sobre a sua vida e sobre a sua casa. É o que eu clamo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você quiser pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Vá na bênção, diga uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, quem está próximo, tenha uma semana abençoada, cheia do poder de Deus, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém? Como eu disse, se você precisar de oração por algo que nós não oramos, vem à frente para nós podermos orar aqui.